Alô? Boa tarde, gente. André, tu tá aí? Hello! Olá! Tudo Boa bem? tarde, Boa tarde. Como é que você tá? Como é que estão as crianças? tudo tranquilo, graças a Tá Deus. linda? Tá Quer tudo bem? dizer, dentro das possibilidades, né, de uma quarentena, eu não posso reclamar. Estamos muito melhor do que muita gente, graças a Deus. Com certeza, né, André? Estamos melhor que muita gente. Só isso já nos acolhe o coração mesmo. E agradecer sempre. E falar e agradecer, antes de começar qualquer coisa, o meu chamado interno é que a gente faça um minutinho de silêncio para os médicos, para todo o serviço de saúde do Brasil e do mundo que está nessa linha de frente, tendo que acolher um momento muito desafiador. Então, só um minutinho de silêncio, honrando aos médicos. Morreram, não? Não, não, eu estou falando dos médicos, dos enfermeiros. Mas isso é mais acima. Mas o silêncio também é um lugar de honrar, né? Honrar essas pessoas, grandes pessoas, seres especiais nesse momento. Então, obrigada, gente. André, seja muito bem-vindo. Vai ser muito Obrigado. bom a gente partilhar. Eu acho que está tendo um processo muito gostoso da gente poder conversar com pessoas que estão fazendo algo diferente, que estão se colocando na disposição de fazer algo diferente pela educação. E queria começar pedindo para você dizer quem é o André, para quem não te conhece, né? Para a gente começar a entender você, a tua história. Eu acho essa pergunta muito difícil, porque, sei lá, eu já fui muitos Andrés aí. E atualmente a melhor versão do André é essa atual. Eu gosto muito dela, assim. Eu não tenho um sentimento de nostalgia. Bom, eu sou uma pessoa que sempre sonhou em fazer alguma coisa de útil no mundo, assim, queria que minha vida valesse a pena. Não queria simplesmente viver para, sei lá, ganhar meu salário e ter a minha vida e fazer minhas coisas, assim. Eu sempre me preocupei em que a minha vida estivesse sendo útil de alguma forma, não só para mim. Então, depois de me formar como designer gráfico, eu vivi um pouco assim angustiado e até que um amigo meu me falou que eu deveria ser professor. Eu não acreditei naquilo, falei, não, professor é aquele cara assim que assim, tá na estratosfera, assim, é um nível que eu não alcanço. E ele falou, não, André, seus olhos brilham. E aí será? Aí eu fui investigar isso, entrei numa pós-graduação de ensino da arte, conheci outros professores de arte, percebi que não estava tão assim fora da realidade, eu já gostava muito de estudar educação, então eu não me senti um estranho no ninho, eu me senti muito à vontade entre os professores. E eles também me incentivavam muito. Não, André, você precisa ser professor, cara. Você tem todo jeito. E aí eu corri atrás, ingressei numa escola em 2011, uma escola de bairro particular. Peguei logo de tacada assim umas 11, 12 turmas.
E de sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Peguei todas as turmas da escola e caí dentro, achei o máximo. Eu lembro quando eu cheguei no primeiro dia, que eu ia substituir a professora de arte que tinha passado para o município. E eu lembro quando eu cheguei na escola, assim, eu estava muito nervoso. Caramba, como é que eu vou fazer? E aí eu entrei na sala e falei, não, vou ser eu mesmo. E aí eu perguntei para os alunos, vai lá, pergunta o que vocês querem saber, vocês têm direito de me conhecer, vai. E aí eu fui fazendo isso em todas as salas e foi dando super certo, eles se sentiam muito à vontade e o medo foi embora. E eu falei, caramba, era isso que eu estava procurando para minha vida há muito tempo. Sou apaixonado pela educação. E desde então, já são quase 10 anos no magistério. E hoje você Atualmente eu sou um professor de uma escola pública municipal aqui no Rio de Janeiro, num bairro assim, bem carente, né, bem com índice de qualidade de vida baixo, né, sem investimento do poder público. E era o meu sonho. Eu fui construindo com alguns amigos o sonho da gente abrir uma escola, né, principalmente depois que a gente teve contato com as ideias do Pacheco. E aí a gente foi tentando, e aí eu falei, não, eu preciso entrar na escola pública para entender um pouco sobre esse universo do ensino público, de lidar com o povo, do poder público, e aí eu consegui, passei num concurso e completei 3 anos agora. desafiador, né? Uma trajetória interessante. E eu acho que o que me motivou a trazer você para contar um pouquinho de como é que está sendo, você trabalha com jovens, adolescentes, né? Carentes. Uhum. E como é que é essa relação com essa garotada? Como é que está sendo esse... Você está tendo contato com eles nesse momento? Porque o eixo aqui de conversa é como apoiar os adolescentes nesse processo, nesse momento de pandemia. Como é que está sendo a relação? Você é um professor de escola pública, trabalhando com adolescentes. Como é que está sendo a relação? Olha, quando a gente começou o isolamento, acho que foi por volta do dia 13 de março, tudo estava meio perdido, né? Os professores no município estavam perdidos. E o prefeito, assim, a Secretaria Municipal de Educação não estava muito claro o que deveria ser feito. Havia somente uma cobrança de que a gente não poderia parar, afinal de contas não tinha sido decretado férias, né? Por o município não. E a gente recebeu a informação de que deveríamos entrar em contato com os alunos, de alguma forma. E eu propus para a diretora da escola e para a coordenadora pedagógica que a gente postasse no Facebook um formulário. E esse formulário, os alunos ou os responsáveis iriam preencher, e ao terminar o preenchimento do formulário, eles eram encaminhados diretamente, automaticamente, para um grupo de WhatsApp. Um grupo do sétimo ano, um grupo do oitavo, um grupo do nono e um grupo de projeto. E aí eu entrei. Eu entrei e a gente começou a receber os alunos, eles começaram a entrar nos grupos, a gente começou a pensar no que ia fazer. Assim, na primeira semana, os professores de português propuseram um trabalho em que eles fariam cartaz sobre o coronavírus. E aí eu fiz um vídeo falando para os alunos quais são as dicas que a gente pode ter para fazer um cartaz legal, bacana, explicando algumas informações assim até mesmo da área do design, né, da legibilidade, da organização visual do cartaz e tal. E dali para frente, toda semana os professores têm encaminhado aos alunos atividades pequenas, né, assim, uma página, duas, né, uma pesquisa, para que eles façam. Eu sou basicamente um mediador, assim, como eu me dou muito bem com tecnologia, e nesse momento eu já sabia mexer com todas as tecnologias que estão hoje em dia sendo necessárias, acabou que eu estou ajudando bastante a coordenação, a direção. A gente entra no grupo todos os dias para poder falar com os alunos, eles mandam dúvidas, eu encaminho as dúvidas deles para os professores e tal. Mas na semana passada eu já comecei a achar que estava um pouco automático demais, assim, estava muito mecânico. Então eu tenho pensado assim, de que forma a gente pode mudar isso e,
E essas reflexões sobre o que está acontecendo têm chegado também nos professores, né? A gente estava conversando, inclusive ontem, entre a equipe, de que a gente não deveria estar fazendo exatamente isso que a gente está fazendo. A gente deveria fazer outra coisa. E aí eu comecei a questionar, e aí, o que vamos fazer? Vamos pensar. Então a gente provavelmente vai ter uma reunião virtual, uma videoconferência. Eu fiquei bastante animado com isso, para a gente debater e decidir o que vamos fazer. Porque estamos sendo pressionados pela Secretaria Municipal a fazer alguma coisa, mandar foto para mostrar que a gente não está parado, né? E os pais, de uma certa forma, estão muito preocupados com os alunos, assim, e a nota do meu filho? E se ele vai repetir de ano e tal? E a gente fica dizendo, não, os trabalhos não são obrigatórios, fica tranquilo, relaxa. Eu tenho que fazer os trabalhos. Eu cheguei hoje no grupo. Eu tenho que fazer os trabalhos das outras 2 semanas que passaram. Não, aguarda os trabalhos dessa semana. Fica tranquilo, o importante é você estar bem. Tá? Nada disso é primordial nesse momento. Não é atividade portuguesa e matemática. O importante é você estar bem. Faça o trabalho se você quiser, faça no seu ritmo e tal. E manda suas dúvidas. E aí a gente criou um formulário online também, eles mandam as dúvidas. E aí chega numa planilha para a gente, assim, separado por ano, por turma, por disciplina, qual é a dúvida dele, da questão tal, da página tal, enfim. E aí eu encaminho para os professores. Mas é muito louco isso, né? Então, você percebe que, primeiro, os pais estão preocupados com nota, tanto quanto os próprios filhos. Todo mundo preocupado em passar de ano, ou seja, faz sentido isso? A minha pergunta é, faz sentido? E segundo faz sentido ter série, ter essa divisão toda seriada? Você falou que formou grupos por série e tinha um grupo de projeto. Faz sentido essas divisões todas? Será que mudar essa lógica, essa estruturação, não facilita a gestão do próprio momento e a gestão do processo, do aprender dessa galera? Porque nessa nova tentativa, o que você pensa em levar como proposta para os seus colegas? Olha, a gente ainda tem recebido as atividades que são muito de conteúdo, né? Só que a própria Secretaria Municipal solicitou que a gente se preocupasse mais em desenvolver habilidades básicas e que a gente se preocupasse em manter um vínculo socioafetivo do aluno com a escola. Então, o que veio de cima para a gente, né, quando eu falo de cima é a Secretaria, é que seja uma coisa muito simples. Mas tem professores ainda no município inteiro que estão mandando atividades assim, estão preocupados inclusive em dar matéria nova e dar conteúdo, entendeu? Passar várias páginas. A gente está falando, olha, só para a gente ter uma ideia, né? A minha escola tem mais ou menos uns 900 alunos. Desses 900, a gente recebeu uns 700 cadastros. Desses 700 cadastrados, mais ou menos 450 entraram nos grupos de WhatsApp. Hoje já estamos na metade. Dos 450, quando a gente passou trabalho, os últimos trabalhos que nós passamos na semana passada, nós recebemos 120. Sendo que alguns alunos mandaram várias vezes. Então, ao invés de ele mandar um trabalho de arte, ele mandou a página 1, a página 2, a página 3. Então, é um número bem menor. Então, o número de alunos que efetivamente está conseguindo acessar a internet e ter contato com os professores é reduzido. Então não dá para a gente falar de educação pública, que ela deveria ser universal, se a gente não está alcançando todos os alunos. A gente precisa ir com calma. E assim, tem coisas que são de nossa responsabilidade. E tem coisas que são de responsabilidade do poder público. Disponibilizar acesso à internet e computadores, ou um chip para cada aluno ter um celular que acesse a internet nesse período, é com o poder público, né? Então tem mães que mandam mensagem para mim, professor, eu só posso acessar a internet no trabalho. Por exemplo, a gente percebeu que, eu fiz uma pesquisa com os alunos, e a gente descobriu que 40% daqueles alunos que estavam nos grupos de WhatsApp não conseguem acessar a internet a hora que querem, não tem internet em casa. E aí eu falei com a coordenadora, olha, se a gente continuar trabalhando desse jeito, a gente sabe que 40% dos alunos que estão nos grupos não são nem 40% dos alunos da escola. 40% dos que estão nos grupos ativamente não vão poder mandar seus trabalhos. Por exemplo, a gente abria o grupo de 10 a meio-dia, todo dia, para as pessoas, para eles poderem comentar, mandar mensagem, etc.
Eu falei, não dá mais para ser assim. A gente tem que abrir o grupo, a gente tem que deixar a disponibilidade do aluno poder mandar dúvida 24 horas. Porque, às vezes, o aluno chega, o pai dele vai para o trabalho, sei lá, ele trabalha como caixa do supermercado. E aí o aluno, ele tem a possibilidade de falar com o pai, pai, pega para mim meus trabalhos aí no grupo. Aí o pai pega. Quando ele chega em casa, o pai dá o celular dele para o filho ver o trabalho. E aí, quando ele quiser mandar, ele vai ter que esperar o pai estar no trabalho novamente para poder mandar para os professores as atividades. Então a gente tem que ter muita calma, muito jogo de cintura, muita tranquilidade, assim. Não dá para obrigar uma criança a ficar lendo uma página de texto muito grande, com muito texto, pelo celular. Nem todos ali têm computador em casa ou tablet, né? A tela é muito pequenininha. Então, a gente... na verdade, eu não quero muito chegar com propostas prontas para os professores, porque eu estou muito animado com o fato deles estarem abertos a debater, entendeu? Então eu estou querendo, na verdade, ouvir mais do que falar. Quando eu percebi que eles estavam abertos a repensar o que a gente estava fazendo, eu comecei a perguntar, e aí, vamos fazer o quê? Quando? De que forma? Quem faz o quê? E aí começaram a surgir as ideias da gente fazer uma videoconferência. Então, tem muita gente nervosa. Os professores estão psicologicamente abaladíssimos, porque muitos professores que trabalham comigo trabalham no Estado também. E eles estão sendo sobrecarregados por terem que entrar no Google Classroom, que eles não sabiam usar. E aí teve curso também de formação, de uso de tecnologia, os professores não conseguiam acessar, a prefeitura não conseguia disponibilizar e-mail, enfim, uma confusão que durou semanas. Então, assim, os professores estão abalados, aí já tem professor que o irmão pegou o coronavírus, ou o cunhado, ou o marido, e aí a pessoa não está mais com cabeça para ficar pensando em atividade. E aí, os pais mandando mensagem para mim, professor, eu preciso acessar a pasta virtual com os trabalhos, meu filho precisa fazer esse trabalho. E eu falo, calma, não precisa nada, não tem nada, calma, fica tranquila. Então eu tenho feito um papel quase de psicólogo com os alunos e os pais, principalmente os pais. Os alunos, na verdade, até mandam mensagem para mim falando assim, professor, eu não queria estar na sua pele. Caramba, lidar com essa gente. Hoje eu recebi uma mensagem assim, professor, olha, eu não tenho paciência com essa gente não, só quer arrumar barraco, não lê o que o senhor manda tudo explicadinho, as pessoas não leem, ficam perguntando e tal. Eu falei, eu sei, eu entendo, eu agradeço a sua solidariedade, mas é assim mesmo, lidar com gente é isso, a gente tem que ter muita paciência. Muita, principalmente agora. As pessoas estão com medo de morrer e é um medo genuíno. Então a gente tem que ir com calma. Exatamente, ir com calma. Eu vou aqui, você falou um pouquinho, aqui tem algumas perguntas, André, e deixa eu tentar agrupar, depois eu passo um pouquinho para o Zé, que eu sei que ele está aqui se coçando. Bom, você falou um pouco da questão como é que está lidando com essa comunidade, né? Crianças com vulnerabilidade social. Agora, você tem uma pergunta aqui. Também sou professor de arte. O que muda primeiro? Acabamos com as aulas ou com a grade horária? Grade horária? Tem isso agora? Se tiver, eu não estou cumprindo não, porque eu estou trabalhando quase... Porque, veja bem, eu tenho que estar no grupo às 10 horas para abrir o grupo, né? Eu e a coordenadora. A gente meio que vai se revezando, quando ela não pode eu estou, quando eu não posso ela está. Mas, basicamente, a gente abre o grupo às 10 e fica 2 horas ali, à disposição dos alunos. Nesse caminho, a gente recebe dúvidas dos alunos, tem que mandar gabarito das atividades, etc. Quando acaba que a gente fecha o grupo e os alunos não podem mais mandar comentários ao meio-dia, porque senão vira uma confusão, a gente pensou em fazer assim para evitar essa confusão, aí o meu trabalho continua, porque eu preciso continuar recebendo a gabarito dos professores, pegar a dúvida dos alunos, botar num documento online para os professores poderem responder, para eu poder devolver para os alunos as respostas das perguntas deles. E assim, às vezes eu estou, sei lá, 10 horas da noite sentado no computador fazendo isso, às vezes eu estou meia-noite fazendo isso. Assim, eu tenho 2 filhos em casa, um com 7 anos, uma com 5 anos.
E a minha esposa é professora de uma escola particular que está praticamente sugando ela de manhã, de tarde, de noite. Ela, inclusive, agora vai começar, semana que vem, parece que ela vai começar a dar aula virtual mesmo, assim, no horário de trabalho dela, assim, de 1 às 5, dando aula. Uma loucura, uma loucura. E eu fico só vendo, assim, ela está extremamente estressada, cansada. Então, assim, às vezes eu preciso largar. E eu falei com ela, ó, relaxa, relaxa. A escola que meus filhos estudam é a escola onde ela trabalha e tá mandando atividade, e propondo coisas para eles, mas eu pego muito leve, ó, não tá afim, não faz, relaxa aí, entendeu? Porque eu também penso no professor dos meus filhos. Se eu não concordo com o que estão fazendo com a minha esposa, eu não posso exigir nada do professor e ficar em cima e cobrando da escola, nada. Então eu tô o mais leve possível, porque a carga é muito alta. Eu estou numa situação até confortável, porque como eu lido bem com tecnologia, eu não sofro tanto, né? Mas eu sou fora da curva completa, assim. Os professores estão perdidos, perdidos com o uso da tecnologia. Perdidos. Aqui tem uma pergunta, aproveitando que você fala em tecnologia, né? Quais as plataformas online que você indica para a formação continuada de educadores? Olha, eu já pesquisei bastante sobre isso e tem algumas coisas que eu gosto, que eu estou tentando implementar. Então vamos lá. O Google Classroom é uma ferramenta maravilhosa, tá? Uma ferramenta muito boa para você fazer o portfólio de projeto do aluno. Assim, você vai acompanhando de perto, tem uma comunicação direta com o aluno. Eu acho muito bacana saber mexer no Google Classroom. Ele é gratuito, só que as escolas precisam fazer o seu cadastro junto ao G Suite, que é o pacote de produtos de aplicativos do Google. E é grátis, né? Todo mundo, É grátis. até a escola pode fazer o cadastro e Sim, tudo bem. sim. Existe uma rede social muito parecida com o Facebook, que ela é voltada para professores e alunos, em que o professor ele pode propor atividades e corrigir, e conversar com os alunos, e postar coisa no mural da turma e tal, chamada Edmodo, que é uma ferramenta muito antiga, que eu já acompanho ela bem no início dela, ela foi melhorando muito, muito, muito. Hoje em dia, inclusive, já está em português. É como se fosse um Facebook. A diferença é que é para educação. Então você tem como se fosse uma biblioteca de documentos e vídeos e imagens que você pode criar para usar nas atividades que você manda para os alunos. É bem interessante, muito interessante mesmo. Existe uma ferramenta simples chamada Class Dojo, que é uma ferramenta assim, principalmente usada para os professores fazerem chamada dos alunos, montar grupos e tal, mas ele também de você enviar trabalhos e conversar com o aluno pessoalmente e tal, e você pode manter contato com o pai do aluno também. É interessante. Tem algumas coisas ali que eu acho desnecessário, mas ela tem uma pegada um pouco americana, né? Essa coisa de meio behaviorista, assim, de você dar prêmio para o aluno, né? Medalhas e tal, né? E marcar para o aluno o que o aluno ainda não está desenvolvendo. Tem algumas coisas que, se você adaptar, você consegue usar legal. O Trello é uma ferramenta que é um gerenciador de projetos. E eu estava usando esse ano já, eu comecei a usar com a professora de português, a gente estava trabalhando junto. O Trello é uma ferramenta assim que pode ser adaptada para a educação. Ela não é voltada para a educação, mas ela pode ser adaptada, e bem adaptada, inclusive, para a organização de uma equipe de professores para trabalhar por projeto. Eu achei muito interessante e estamos aí nesse processo de namoro com a plataforma, eu e a professora Glauce, e eu acho que vale a pena investir um tempinho. Inclusive, aqui na Prefeitura do Rio, todos os professores têm acesso ao Microsoft Teams, que eu nem sabia disso, eu descobri agora, quando a Prefeitura pediu para a gente fazer o curso, eu descobri, e é uma ferramenta muito boa, muito bacana de trabalho em equipe. Assim, a gente pode fazer videoconferência, pode fazer igual o Trello, planejamento de projeto, pode pensar em atividade, você pode mandar mensagem para um determinado grupo, por exemplo, professores de história, professores de matemática e tal, e equipe que vai falar da formatura. Muito interessante.
As tecnologias são muitas, assim. Tem umas outras que usar agora, fora de sala de aula, fica complicado. Tipo o Plickers. Plickers é uma ferramenta muito legal. Só que tem que estar em sala de aula, porque os alunos precisam segurar um código de QR Code para eles responderem a pergunta que você coloca no quadro. É bem interessante, eu já usei. E eles adoraram fazer isso. Falaram que a prova fica muito mais legal, assim, né? Quer dizer, eu falei, nem era prova, eu só estava querendo perguntar coisas sobre um filme. Eles chamaram de prova, tá bom. André, mas todas essas plataformas elas estão dentro do paradigma da instrução, né? Não tem nada ainda desenhado e integrado, assim, integrando todos os sistemas, uma plataforma que dê conta, vamos dizer, do paradigma da aprendizagem ou da própria comunicação. Então, isso é uma demanda real de Sim. desenvolvimento, da gente juntar pessoas que, né, que tenham Uhum. a competência de programação, essas coisas, e conheça, né, possa juntar com educadores que queiram, que já estejam no paradigma da aprendizagem da comunicação e desenvolver, porque eu acho que deve ser muito difícil juntar assim, você tem um cardápio muito grande de possibilidades e fazer a gestão disso tudo realmente dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que se organizar bem. Assim, eu acho que uma das coisas que os professores precisam enxergar também é que a gente não precisa criar conteúdo, né? Uhum. Eu acho que o Pedro chegou a falar sobre isso na segunda-feira, né? O conteúdo já está pronto, está na internet, está nos livros, entendeu? E a gente não tem que gastar tempo preparando a apostila para os alunos, assim, não é esse o foco agora. E eu vejo que tem professores que estão preocupados em criar um conteúdo, criar uma apostila, criar uma folhinha de exercício e tal. Eu acho que o papel do professor é mais de orientar o aluno a onde que ele vai buscar essa informação, como que ele pode fazer, o que ele pode fazer com essa informação, né? Para que você está estudando isso? O que você quer fazer com esse conhecimento depois? E deixar que o aluno erre, né? Porque a gente percebeu quando a gente começou a passar a ter esse contato via WhatsApp com os alunos? A autonomia é muito baixa. A autonomia dos alunos é muito, muito, muito baixa. Né? Então, mensagens do tipo, professor, eu posso copiar no meu caderno as perguntas da... Ué, é o seu caderno. Você copia se você quiser. Óbvio que eu não respondo nesse tom, né? Mas eu faço eles perceberem que a pergunta deles não faz o menor sentido. Eles mandam perguntas... teve um menino que me mandou uma mensagem, um áudio, chorando. Professor, o grupo fechou ao meio-dia, eu não consegui mandar o meu trabalho. E agora? Eu vou ser reprovado? Eu falei, que isso, filho? Como? Pra que você tá falando? Não, calma, calma. Que reprovado, a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Calma, relaxa. Eles têm um medo muito grande do que tem que ser feito. Eu cheguei a... Percebendo a confusão dos alunos, eu solicitei aos professores que, quando mandassem atividades, que eles descrevessem. Eu montei como se fosse uma ficha de orientação de atividade. E os professores colocassem assim: esse trabalho deve... o aluno deve o quê? Ler imagens e textos. Aí o professor marcava o que ele queria do aluno. Né? Ler imagem e texto, ver um vídeo na internet, copiar ou não copiar coisas no caderno, responder as respostas. Porque, assim, os alunos não sabem o que tem que fazer. Mesmo o professor escrevendo, por favor, responda as perguntas no caderno, ele pergunta, professor, é para fazer o quê? Nossa. Então, assim, é um negócio impressionante. Assim, o tempo que eu gasto respondendo perguntas que não tem muito sentido, porque o aluno tem medo. Sabe? E na verdade, a gente percebe isso, ele está apenas com medo de errar. Ele quer fazer um bom trabalho. Ele quer entregar um bom trabalho para o professor. Ele quer fazer bem feito. Só que ele tem tanto medo de errar, porque um professor pede que não copie de vermelho no caderno, o outro pede que tem que ser assim, o outro pede que é assim, assado. Eles não sabem qual é a regra, não existe um padrão, uma linguagem, uma organização. Né? E quando eu falo isso, eu não estou falando só da minha escola, estou falando de tudo, assim, do que eu tenho percebido nas escolas particulares. A minha esposa também trabalha na escola particular, e assim, eu posso contar um caso? Pode.
Depois eu vou deixar que o Zé está fritando aqui em cima da cadeira. Aqui. Estou delícia. Tá aqui, assim, ouvindo. É, Imagina, né? Fala. Conta o seu caso. eu, Conta pra mim. eu cursei o final do ensino fundamental e o ensino médio no Colégio Militar, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou filho de militar, oficial da Marinha. E nasci no dia 7 de setembro. Então, é assim, era um sonho do meu pai que eu estivesse nesse colégio. De fato, eu gostei bastante. No início eu não queria não, mas de fato eu gostei. Foi bem interessante. Fiz muitos professores amigos e muitos amigos de verdade lá. Mas eu lembro quando eu entrei no colégio militar, a primeira semana é só com os alunos novos. Eu estava na sétima série e eram mais ou menos 14 turmas de, bota aí 30 alunos, 25, 30 alunos da sétima série. Era um pavilhão enorme de salas. Era muito aluno, muito aluno. E aí você, na primeira semana, você aprende ordem unida, né? Como que marcha, bater continência, tudo aquilo, as regras do colégio militar, né? Beleza, ok, tranquilo. Eu cresci sendo filho de militar, assistia desfile, né? 7 de setembro, já estava muito acostumado com isso, tirei isso de letra, tranquilo. Aí, quando a gente chegou na sexta-feira, no último dia da semana, a tenente juntou todos os alunos novos, organizou eles por turma, e a gente mais cedo tinha aprendido como é que a gente deveria apresentar uma dúvida. Então, assim, o sargento ensinou pra gente assim, quando vocês tiverem alguma dúvida, no momento em que o sargento ou um oficial perguntar dúvida, todos batem sentido e gritam, não, senhor. Beleza, ok, tranquilo. E aí a tenente foi e começou a discorrer todas as regras do colégio. Olha, alunos, não pode esmalte colorido, esmalte só se for na cor, não sei o que ou tal. O coque de cabelo, o rabo de cavalo tem que ser na altura tal, o cinto tem que estar polido, o sapato engraxado, o cabelo cortado, olha a pulseira, não pode isso, não pode brinco de argola, a saia tem que ser 2 dedos. Era uma lista enorme de regras. E eu estava ali tentando prestar atenção para não errar, porque eu não queria ser punido, porque quando você comete uma falha, você fica preso no sábado na escola, né? Eu falei, eu não quero ser punido, eu não quero ficar aqui sábado. E aí, aquele medo foi tomando conta de mim. E aí, quando ela terminou de discorrer aquela lista enorme de regras, ela falou assim, dúvida, todas aquela centena de alunos bateu sentido e falou, não, senhor. E aí eu sozinho, bati sozinho e falei, sim, senhora. A tenente não acreditou, porque ela falou assim, cara, como assim? Tá doido? Naquele momento, eu me arrependi um pouco de ter feito aquilo. Eu falei, o que eu tô fazendo? Mas beleza. Ela olhou e procurou, quem é? Aí eu levantei o braço, aí ela perguntou, qual o seu número? Eu falei, 701. Fala 701. Qual é a sua dúvida? Aí eu falei, pode usar perfume? Cara, foi uma gargalhada geral. Eu fiquei a sétima série, a oitava série, o primeiro ano, o segundo e o terceiro sendo conhecido como o garoto do perfume no colégio militar. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta estúpida. Mas por que eu fiz uma pergunta estúpida? Porque eram muitas regras. Me deu medo. Era um absurdo aquilo. Era um absurdo. Eram crianças de sétima série. Eram só crianças. Era um colégio militar, mas não era um quartel, era um colégio. Então, quando a gente começa não pode isso, não pode aquilo, faz desse jeito, a criança fica meio perdida. É igual quando o aluno pede para ir a beber água, ir ao banheiro, e aí você fala assim, mas não faz barulho. Mas vai correndo. Aí a criança fica... O que eu faço? Eu corro, não corro. Eu fiquei meio perdido naquele momento, entendeu? Isso é uma piada, né? Você aperta tanto que espana. Exatamente. Exatamente. E na hora que eu fiz a pergunta, na hora que eu botei pra fora a minha dúvida, eu falei assim, o que eu tô perguntando? Mas já era tarde, tava todo mundo rindo atrás de mim, eu mesmo comecei a rir, a tenente riu, o sargento riu. Zé, que pode usar perfume. De usar perfume ou não usar perfume? Pode usar perfume. Eu poderia falar sobre a primeira pergunta que foi feita. Como mudar primeiro? Acabar com as aulas ou acabar com a grade horária? Claro que a minha resposta seria acabar com as aulas e com a grade horária. Mas utilizar a aula. Isso nós iremos conversar talvez num outro momento. Porque eu não sou contra a aula. Eu sou a favor
desde que seja para acabar com a aula. Quanto à grade horária, podes crer que eu tenho notícia, tenho aqui o meu computador e até vou ver onde é que isso está escrito. Está aqui. Numa secretaria, que eu não vou dizer qual o Estado ou qual o município, numa secretaria, os jovens do ensino médio receberam, através da internet, um horário padrão, igual para todos os alunos, os milhares de alunos, onde tem, num quadro dupla entrada, qual é a disciplina que tem de trabalhar em determinado dia, acho que é quinzenal, o plano é quinzenal. Tem que trabalhar aquela disciplina com aquele professor, só não diz se é às 9 da manhã ou se é às 7 da tarde, porque é difícil, não é? Isso é um absurdo, não é? Ninguém vai dizer aquilo. Bom, mas aquilo que eu podia acrescentar não é propriamente a juntar àquela que tu falaste ainda agora. Eu estive a escutar, e recomendo, aliás, um vídeo desta semana do meu amigo António Novo. E ele vem ao encontro da pergunta desta live. O que fazer? Como vai estar com os alunos neste tempo de pandemia? O Novo diz isto. Temos de agir. Defesa da educação como um bem público, um bem comum. É evidente, não se pode ficar parado. Mas temos que agir numa educação capaz de lutar contra as desigualdades. Há bocadinho tu falaste disso. A maioria não tem acesso, a maioria não pode. Manter a continuidade educativa. Importante. Porque separar o percurso escolar do aluno, muitos deles já não vão. Mesmo acabar. E, portanto, é preciso assegurar o direito à educação. Não fazer nada não é solução, diz o António Novo. A Unesco diz-nos que 90% das escolas do mundo, 90%, estão fechadas. Imaginam a quantidade, os bilhões. A situação nos obriga, diz o Novo, a reinventar os métodos para estarmos junto dos nossos alunos. Estarmos juntos dos nossos alunos. Agora, quando eu vejo realmente... Eu tenho muitos amigos nas secretarias e respeito muitas secretarias. Mas quando eles começam a mandar para casa conteúdo, grade horária, disparates de todo tamanho, acho que isso não é estar junto do aluno. Não há respostas prontas, como diz o Novo. Temos que reagir como? O que é possível fazer-se? Continua. O ensino à distância é a primeira das soluções. Mas como tu disseste, e eu tenho aqui uma frasezinha que eu acho que sabes quem é. Eu vou ler a frase e depois fazer um comentário. A frase, ou melhor, as frases são estas. Acabamos de divulgar aos alunos da escola os livros elaborados pela Secretaria da Educação. É uma apostila como todas as outras. Aí eu recebi uma mensagem de um aluno, aflito. Então dá vontade de dar cabeçada na parede. Mas aí eu me lembro que não sou eu que fico ensinando o aluno. Aí a minha vontade é bater. Melhor dizendo, dar um abraço bem apertado aos professores teimosos. Eu percebo quem são os professores teimosos. Há pouco disseste que os professores estão abalados. Mas estão disponíveis para debater. Sim. Muita gente me diz, porquê é que tu continuas a acreditar nos professores? Não posso deixar de acreditar nos professores. Não. Tu és Não professor, dá. professor. Mas quando um professor tem um irmão com coronavírus, ele não tem cabeça. Ele não tem tempo de debater, nem tempo de nada. Mas tu disseste muito bem o seguinte, é que para além de dominar a tecnologia, e tu és mestre, é preciso saber como utilizá-la para desenvolver autonomia, por exemplo. E quando isso acontece, quando nós nos ligamos aos alunos, pelo lado afetivo. Exatamente. E tu falaste disso. E já agora vou usar mais um minuto, porque o tempo tem de ser teu. Eu conheci-te nas circunstâncias que tu sabes bem. E aquilo que mais me marcou em relação a ti foi que a tua reação, no final, foi de te emocionares. Eu recordo-me tão bem de ter chorado. Um homem também chora. Eu chorei muitas vezes, de emoção.
Eu percebi tudo ali naquele momento, quando tu te emocionaste ao ponto das lágrimas saírem. É que quando um homem chora, fica em primeiro lugar no meu ranking de educador. E isso aconteceu há 20 anos atrás, quando um homem chamado Rubem Alves foi à Escola da Ponte. Foi ele que me trouxe para cá e me fez conhecer-te e conheceres maravilhosos. E já que contaste uma história, vou encerrar, não vou falar mais, com uma história também. Para perceber como é que se pode ajudar os alunos no tempo de pandemia. Como é que podemos chegar aos alunos. Não é com conteúdo imposto, não é com exigências desse tipo. É através da emoção, do contacto, que depois também tem que ser físico. Cá vai. Aquele homem, aquele Rubem, quando ele chegou à ponte, era como qualquer outro visitante. Nós tínhamos milhares de visitantes e ninguém conhecia o Rubem. E aí eu pedi à criança para o acompanhar até lá fora. Os visitantes da ponte costumavam estar lá 1 hora e meia e iam embora. Mas eu percebi que aquele homem chegou às 8h30 da manhã e eram 2 da tarde, ele estava lá. Eu fui espreitar. Estava ele a falar com a Bárbara. A Bárbara sentado ao lado dele e eu, com o meu olhar estrábico, olhando, percebendo o que eles estavam a fazer e ouvindo. O Rubem perguntou: o que é que tu estás a fazer? E ela: estou a fazer um glossário. E o Rubem pergunta: e porquê é que estás a fazer o glossário? E ela respondeu: é porque hoje é o dia 20 de abril de 2000. Daqui a pouco é a celebração da descoberta do Brasil, do achamento. E eu estou a ler a carta do Pero Vaz de Caminha. Mas há meninos nesta escola que não conseguem entender o latim deturpado, que está lá na carta. E a criança começou a explicar ao Rubem, como se ele não soubesse o que era o latim deturpado. Então ela disse: então eu estou a fazer um glossário com as palavras em latim deturpado e à frente o que elas querem dizer, que é para os meninos mais pequenos, que ainda leem mais ou menos, saberem interpretar. O Rubem perguntou: foi uma professora que te mandou? A menina olhou para ele e disse: não, fui eu que quis, para ajudar os meus colegas. A menina tinha 6 anos. O Rubem levantou-se, foi até à janela, tirou os óculos e começou a enxugar as lágrimas. Nós chegamos aos outros através da emoção. E tu sabes isso. Peço desculpa do tempo que eu ocupei. Ontem mesmo eu entrei no grupo e, assim, são muitos alunos, né? Então não dá para eu fazer isso simultaneamente com 4 grupos, né? Mas aí, como eu sou professor de todas as turmas de 9º ano, eu entrei no grupo do 9º ano e falei: gente, aqui é o professor André, eu tô aqui para conversar com vocês, além do que vocês quiserem falar de dúvidas sobre os trabalhos e tal, mas tô aqui, eu vou ficar aqui até meio-dia, meio-dia e meia, se vocês quiserem. E aí uma aluna veio e perguntou: e aí, professor, você tá bem? Eu falei: tô um pouco cansado, mas assim, não posso reclamar, eu tô numa situação bastante confortável, graças a Deus. E aí o outro aluno perguntou: e aí, professor, tudo bem? Alguns mandaram mensagem no privado, ficaram vergonha de mandar mensagem no grupo. E eu pensei: caramba, é isso, né? Vou investir energia nisso, porque, cara, os alunos, alguns estão sozinhos em casa, né? Os pais estão saindo para trabalhar porque precisam voltar com o dinheiro da comida do dia, da semana. Então eles estão em casa cuidando dos seus irmãos e às vezes dividindo um celular. Cada um fica um pouquinho com o celular para poder fazer as atividades e tal. E assim, quem está com eles é talvez a televisão, talvez o YouTube e o contato que eu tinha com os alunos, de abraçar eles, sabe, de sorrir para eles, de ouvir o que eles tinham para contar, aquilo se perdeu, né? Eu tô longe, né? Então, eu comecei a repensar, porque assim, tudo foi feito muito rápido, né? Quando a gente começou o isolamento. Alguma coisa tinha que ser feita. Alguma coisa foi feita e está funcionando. Agora é hora da gente repensar. Agora que está tudo funcionando, a gente, com calma, a gente pode discutir. E aí, vamos fazer o quê? E com certeza, o mais importante nesse momento é o que o Pacheco falou. É o afeto, é o humano, porque a gente tem visto o desespero das pessoas, né, a ansiedade subindo, a preocupação. Meus pais, então, meu pai assim, teve muita dificuldade de permanecer em casa, a gente teve que conversar, eu e meu irmão, a gente teve que conversar com ele. E mesmo assim, fica aquela carga emocional de: caramba, eu quero sair, eu quero sair.
Então, a gente vai ter que ter muita coragem para enfrentar essa situação, mas também muito amor, muito amor, muito amor. E assim, a gente vai ter que abrir mão um pouco, né? Eu sei que eu sou pago pela prefeitura para trabalhar 40 horas por semana. Eu sei que meu horário de trabalho é de 7h30 até as 3 horas da tarde. Mas a gente não está numa situação normal. E eu fico pensando também nos médicos, nos enfermeiros, entendeu? Eu me coloco na situação deles que eles estão praticamente virando 24 horas por 24 horas. E longe da família. Eu estou em casa, minha esposa está em casa, a gente está com os nossos filhos. Eles não podem nem abraçar os próprios filhos. E aí eu não tenho coragem de dizer que eu não posso fazer mais. Porque tem gente fazendo muito. Sim. Né? Quando a gente está no Rio de Janeiro, aqui na capital, então a gente tem mercado que entrega em casa, tem farmácia que entrega em casa, mas tem um entregador que tem que fazer isso, né? E ele está se expondo lá, e eu estou em casa seguro. Caramba, eu não posso dar um pouco mais, eu não posso me dedicar um pouco mais, entendeu? Muitos professores têm medo de expor os seus números de celular, né, para os alunos e tal. Eu faço isso há 10 anos, né? Desde que eu me tornei professor, eu dou meu número de celular para os alunos. Eu nunca recebi trote, nunca tive nenhum problema com nenhum aluno. Eles têm um profundo carinho, porque eu tenho um profundo respeito por eles, né? Eu não desrespeito eles. Até o aluno mais agressivo, mais mal educado é aquele aluno, é aquele ali que é o meu desafio para eu testar meu nível de paciência, testar o meu nível de amor, de solidariedade, de compaixão, de empatia. Então eu acabo. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum aluno, graças a Deus, nenhum, nem em escola particular, nem na escola pública. Sempre fui muito querido, muito respeitado. Então, mesmo dando meu número, nunca aconteceu. Pelo contrário, quando eles me perguntam, me mandam mensagem, são sempre coisas muito importantes para eles. Eu acho muito legal, assim, professor, eu tô apaixonado por uma menina. E, obviamente, eu não tenho que ficar dando conselhos amorosos aos alunos, né? Eu tenho até, tem que tomar bastante cuidado, porque, de repente, o pai está vendo o celular do aluno. Mas eu posso ouvir o aluno, dar uma atenção a ele, sabe? Perguntar como é que ele está se sentindo sobre aquilo, se aquilo ali está fazendo bem para ele. De uma maneira geral, poder, sabe, compartilhar aquele momento, porque estão sozinhos, né? Tem muitos alunos ali na escola que, quando a gente trabalhou no passado a questão da violência, da automutilação, muitos alunos manifestaram esse sinal, assim, de que sofriam calados, se cortavam, pensavam em se matar, não se sentiam acolhidos pelos colegas, né? A amizade era falsa. Então, em todas as turmas que eu passei, a gente viu essa dor silenciosa deles, né? E muitas vezes é só uma falta de alguém ouvir. Aí eu fico perguntando assim, cara, são 1.000 alunos na escola e você se sente sozinho? São Sério, 40 professores e você se sente sozinho? muito sério isso. Então a gente está errando feio, a gente está errando feio no básico, não é nem no conteúdo, não. A gente está errando feio enquanto ser humano. Como que alguém vai se sentir sozinho assim? Como O que alguém não tem conteúdo, coragem? o conteúdo estrutural, que é o conteúdo da relação humana, se perdeu nesse caminho, né? Então, eu acredito que esse momento de pandemia está colocando tudo isso em evidência. A gente está começando um processo de isolamento. A gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Então, a tendência é o nível de ansiedade aumentar, a depressão chegar. Então, coisas que estavam guardadas vão começar a aparecer. E se a gente não ficar atento a esse movimento de expurgo, né, de transmutação, eu acredito assim, a gente tem dois caminhos, a gente entra no buraco ou a gente sai dele. Porque a gente já estava nele, eu não tenho dúvida. Sim, A sociedade que a gente viveu estava doente. morrendo. Ela estava doente, profundamente doente, por isso que a gente chegou a esse momento, eu não tenho dúvida disso. E agora é a oportunidade que o universo nos deu para olhar para isso de frente e ressignificar tudo. Eu não acredito, em hipótese alguma, que a gente não saia transformado e que a gente volte simplesmente a ser como era antes. Não dá mais. Não dá. Não. Não dá. Né? Primeiro que existe toda a teoria. Quando você passa por um trauma, você muda toda a sua estrutura interna. Até o DNA muda a partir do trauma. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Esse jovem até... A gente pensa, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de trazer para você, que é o seguinte. Você, como arte educador, você tem utilizado algum recurso
da arte educação para jovens que estão manifestando processo de ansiedade? O que você tem acontecido isso? Você tem utilizado algum recurso nesse sentido? A pergunta, ela assim, parte do princípio de que a gente está mandando atividade direto para os alunos todo dia, né? Não, calma. A gente está há 3 semanas só, né? E assim, a gente tentou fazer uma coisa leve, né? Eu, pelo menos, estou preocupado em fazer coisas leves com os alunos, né? Por exemplo, a atividade que eu passei nessa semana falava sobre expressão facial. E aí eu peguei de um livro chamado Desvendando Quadrinhos, que é um livro todo escrito em quadrinhos, em que ele explica como funcionam as expressões faciais básicas, né? A alegria, a tristeza, o nojo e tal, os músculos que a gente mexe e tal. E fiz peguei assim, um trechinho do livro para os alunos verem, né? Porque é tudo desenhado, é bem bacana, é bem interessante. E ele mostra os músculos no rosto, assim, tudo é muito legal. E aí eu propus que eles fossem até o espelho e ficassem tentando representar essas expressões, né? De franzir a testa, de levantar a sobrancelha, levantar a pálpebra, fechar a boca, sorrir, fazer tristeza, esticar aqui embaixo, todos esses músculos, trabalhar esses músculos em frente ao espelho. O que já é, por si só, uma coisa maravilhosa. Você está se vendo ali. Você está vendo a sua cara, suas expressões, está se conhecendo. E aí eu propus que eles mandassem 6 fotos das 6 expressões que eles já tivessem achado mais interessantes. E no livro ele também fala sobre somar uma coisa com a outra. Por exemplo, você pode pegar a raiva e botar o medo, e aí você ele dá um nome específico de uma expressão que é um pouco raiva, um pouco medo, e aí você levanta assim o olho com susto, mas também sorri, e aí que expressão é essa? O que isso quer dizer? Então era para eles também conhecerem as capacidades. Teve aluno muito interessante, que ele trabalhava só aqui embaixo, assim, ele trabalhava só esses músculos aqui. Os olhos permaneciam estáticos, né? Para a gente ver essa dificuldade deles dominarem o próprio corpo deles, né? E aí eu quero dar continuidade nisso, assim. Eu gosto bastante desse autoquestionamento, do autoconhecimento, de partir do conhecimento do aluno, de fazer coisas leves que os alunos possam fazer. Então, é basicamente isso. Assim, eu não teria como falar, porque a gente está só começando, né? A gente fez basicamente 2 atividades só. A primeira eu não vou nem contar, porque foi um cartaz sobre o coronavírus e tal. Depois é que eu já passei, por exemplo, um desafio para eles de, tipo aquele onde está o Wall-E. Aquilo ali é terapêutico. Aquilo ali você vai, fica ali mergulhado para perceber cores, formas, movimentos, e você vê tudo ali. Leve, assim. Vai lá pelo celular, dá o zoom, olha e tal. Então, assim, agora, com essa proposta dos professores se reunirem para a gente poder trabalhar de uma forma mais consciente, porque, de fato, a gente fez uma coisa, assim, faz aí. Agora a gente tem que sentar como profissionais da educação, como técnicos da educação, como especialistas, e a gente propor o que nós vamos fazer e por que estamos fazendo isso. Para que as famílias também saibam onde que a gente quer chegar com tudo isso, né? A angústia que as pessoas estão sentindo é muito grande, né? E ontem, Pacheco, ontem eu tive uma reflexão, até acabei nem comentando nada com vocês, mas enquanto eu gravava um podcast com um grupo de amigos meus, eu me veio uma reflexão bem interessante. Existe uma obrigatoriedade, né, da gente matricular uma criança de 4 anos na escola, né? E se você não matricula, você pode ser acusado de abandono intelectual, não é isso? Isso. E aí os prefeitos e governadores fecharam as escolas e os alunos não têm acesso à internet. Isso não é abandono intelectual. Por quê? Porque estão todos matriculados na escola. Não é bizarro? Posso acrescentar uma coisinha? Tu estás na área das artes e normalmente as exatas dizem, mas é mais fácil na área das artes. Mas tu falaste da expressão facial. É um exercício da área da expressão dramática, não é? E que serve exatamente até um pouco na linha da psicanálise. Mas não vamos por aí. Quer dizer que também nas exatas e em todas as outras disciplinas e áreas se pode agir desse modo leve. Gostei de... Porque não se aprende senão através da emoção, que está provado.
E um computador não tem emoção, uma máquina não tem emoção. Um professor em sala de aula, lidando com todos ao mesmo tempo, Não. faz aquilo exatamente que é abandono intelectual. Mas ele não é o culpado. Cuidado. Sim. Porque 1000 professores na escola e há uma pessoa que se sente sozinha, que tu falaste há pouco, um aluno. O que é preciso, e tu disseste, é escutar. É ligação e não o vazio constitutivo que se exerce entre um professor que não ensina o que diz, mas transmite aquilo que é, e uma quantidade de alunos que está ali a receber informação que pode ler no livro, na internet. Não é assim. Isso é abandono intelectual. E o maior abandono intelectual é o Estado manter, o poder público, um modelo educacional que leva a que mais de metade se evada, não aprenda, analfabetismo, infelicidade e tudo mais. Olhai para o IDEB. Isso não é Sim. abandono intelectual. Isso não é abandono intelectual, para além do abandono emocional. Bom, Faz uns 2 anos. Faz uns 2 anos saiu uma matéria dizendo que a gente tinha 48% de analfabeto no ensino superior. 48% de analfabetos no ensino superior. Não é só isso, mas a gente está a falar sobre isso. O tempo está a acabar-se e penso que as pessoas que nos tiveram a escutar terão compreendido que és um professor que se interroga, que tenta, dentro das suas limitações, modificar a sociedade. E é preciso que saibam que o meu amigo André vai participar como formador potencial do processo formativo que vai acontecer agora. Mas isso a Cláudia vai falar. Um abraço. Querido, olha, já são 18h25, 26, então a gente tem pouco tempinho. Quero agradecer de coração a sua participação aqui conosco, é sempre bom de ver. Você, ao mesmo tempo que é sensível, é divertido, juntando. É muito bom isso, né? Se torna leve. Você falou muitas vezes a palavra leve. E a leveza é o que a gente está precisando nesse momento. Então, quero agradecer muito a sua participação. Sei que a gente vai estar junto em muitos momentos aí pela frente. Com certeza. Eu quero lembrar da questão do apoio que a gente está dando ao projeto da Cesta do Bem, tá? Que aqui da comunidade do Jardim Botânico. A gente está apoiando esse projeto através do Movimento Comunitário Jardim Botânico, a Cesta do Bem, que está fazendo doações de cestas alimentares para os catadores e também está mobilizando o comércio local, né? Porque os grandes comerciantes eles vão se apertar, mas sobrevivem. Um pequeno comerciante, não. Então, a gente tem que pensar em todo o sistema da vida, né? Então, o comércio local é importante, os catadores são importantes, muitas famílias aqui da região estão em situação, já está aumentando o índice de casos de coronavírus aqui na região também, então está todo mundo muito assustado, a gente está vendo que a gente está só começando essa história. Sim. E temos que nos ajudar, nos apoiar. Se a gente pode ficar em casa, outros não podem. Então, a gente tem que apoiá-los de alguma forma. Então, lembrando que a gente vai fazer uma formação, né? O André vai estar com a gente, outros educadores, vários educadores. A gente vai iniciar as inscrições lá no site da ecohabitare.com.br, vai ter toda a informação. Hoje a gente fez uns ajustes de agenda, então vai começar a inscrição dia 20, né? Acho que é dia 20. Dia 20, agora de abril. Então, a gente está se articulando muito, trabalhando muito, porque aqui tem várias perguntas. Como é que a gente pode mudar? Como é que a gente muda essa estrutura? Então, é agora, gente. Não tem outro jeito. É agora. Chegou o momento. A gente entrou na era de Aquários e é para fazer diferente. Nós merecemos um mundo pacífico, amoroso. As nossas crianças, muitíssimo. Então, vamos trabalhar por nós e por elas. Tá bom? Vamos transformar esse mundo aí. Vamos transformar. Tamo junto. Tamo junto. André, querido, um super beijo. Um beijo para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Beijinho nas crianças e na super linda esposa. Obrigado. Muita paz. Beijo para todos. Uma boa noite. Boa noite.